Yuji é um triste órfão que treina para se tornar um atirador de elite de nível S e passa a vida fazendo o trabalho sujo do FBI. Mas depois de se cansar de eliminar criminosos com tiros precisos, ele se aposenta cedo e entra em uma escola só para meninas como um estudante comum, apenas para acabar cercado por garotas excêntricas que tornam sua vida ainda mais caótica. Tudo começa com Yuji sendo levado a uma delegacia de polícia, onde ele calmamente enfrenta as perguntas idiotas de um policial. Apesar do ambiente sério, Yuji zomba do policial e diz casualmente que é apenas um estudante. Depois de confirmar sua identidade, a polícia o libera, e ele é recebido por uma jovem de óculos que é tão idiota quanto parece, e supostamente deve levá-lo para sua nova escola. Enquanto ela dirige, ela de repente entra em pânico ao ver uma pistola na bagagem de Yuji. No seu pânico, ela solta o volante e quase colide com um caminhão-kun, mas Yuji rapidamente assume o controle da situação e salva os dois ao desviar o carro do perigo. Eventualmente, os dois chegam ao destino, Nihama Academy, que parece uma escola normal e pacífica do lado de fora. Lá dentro, a mulher se apresenta como Chizuru, a diretora da escola. Yuji está um pouco confuso porque a escola tem menos alunos do que suas chances de conseguir uma namorada, e Chizuru calmamente explica que, incluindo ele, há apenas 6 alunos que foram loucos o suficiente para se matricular aqui. Ele então questiona por que ela continua chamando de escola normal quando há até uma câmera monitorando a entrada. Mas Chizuru insiste que é, de fato, apenas uma escola regular. Chizuru então leva Yuji ao dormitório estudantil, onde uma garota de repente aparece atrás de Yuji e o observa com desconfiança, perguntando se ele é um estudante transferido ou apenas um intruso. Yuji se apresenta e apresenta a garota. Esta é Sachi, uma estudante do primeiro ano. Yuji olha para o vestido dela e pergunta se é semana de cosplay, mas Sachi explica que, como ela é representante de classe e a queridinha do professor, acabou usando algo que mostra que ela não tem interesse em viver. Ela então mostra a Yuji o quarto do zelador, onde ele ficará como líder do dormitório. Naquela noite, enquanto Yuji relaxa no banho, ele reflete sobre a ideia de viver a vida de personagem não jogável, assim como vocês. Na manhã seguinte, Yuji acorda cedo e realiza sua rotina usual como se fosse uma versão genérica de Patrick Bateman. Ele coloca colírio, bebe um pouco de chá oolong diretamente da garrafa e veste suas roupas antes de sair para correr. Enquanto corre, ele se lembra dos ensinamentos de seu mestre, que uma vez lhe disse que um homem deve saber correr rápido, bater forte e ler livros. Depois de correr, ele toma banho e come um café da manhã simples de cereal com leite. Quando está em seu uniforme de estudante, ele sai de casa e vê uma garota ruiva e uma baixinha brigando por uma escova de cabelo. Yuji cumprimenta a garota ruiva, que se apresenta como Amani. Amani encoraja a garota tímida a dizer olá também. E embora hesitante, a garota se apresenta como Makina. Ela então pergunta aleatoriamente a Yuji qual é seu animal favorito, e ele responde que gosta de cachorros. Mais tarde naquele dia, Yuji chega ao prédio da escola um pouco mais cedo e ouve alguém falando sozinha em uma sala de aula. Quando ele entra, vê uma garota que rapidamente fica nervosa e nega que estava atuando. Ela se apresenta como Michiru e, nervosa, pergunta se ele tem senso de humor, ao que ele responde que não se importa com piadas. Michiru insiste que ele a chame pelo nome, mas depois fica de repente envergonhada, achando que tornou as coisas estranhas. Yuji concorda em usar o nome dela, o que a surpreende de uma maneira boa. Ela então pega algo de sua bolsa e coloca na boca. Quando Yuji pergunta brincando se ela é uma tsundere, Michiru surta, nega alto, e até derruba mesas como uma idiota enquanto recua. Yuji aponta que o cabelo dela não é loiro o suficiente para o visual típico de uma tsundere. Então ela faz um discurso dramático subindo na mesa e declarando que todas as garotas tsundere carregam uma maldição e que elas devem ter cabelo loiro em rabo de cavalo. Logo depois, Sachi, Amani e Makina entram na sala de aula, e Michiru se senta na frente enquanto Yuji se senta atrás. Depois de alguma conversa descontraída entre as meninas, Chizuru entra e anuncia que a aula vai começar, embora ainda falte uma estudante. Após a aula, Sachi leva Yuji para conhecer as instalações da escola. Yuji diz a ela que ainda há uma estudante que ele não conheceu, e o nome dela é Yumiko. Ao ouvir o nome, Sachi subitamente se desculpa e desaparece. Dentro de outra sala de aula, uma garota está lendo silenciosamente quando Yuji entra e pergunta se ela é Yumiko. Ela não responde e tenta sair, mas quando Yuji a impede, ela puxa uma faca para se defender. Ele a desarma rapidamente e calmamente repete sua pergunta, e ela finalmente confirma que é Yumiko. Mais tarde naquela noite, Yuji retorna ao dormitório e percebe que todos voltaram, exceto Yumiko. Enquanto caminha em direção ao seu quarto, ele sente alguém lá dentro e entra de repente, apenas para encontrar um homem com os seios dela à mostra. Ele brinca que ela deve ser uma stripper enviada para o aniversário dele, o que a faz rir. Ela explica que o quarto dela é no andar de cima, e é muito esforço subir, então ela se troca no quarto dele.
Yuji espera que ela o expulse enquanto está trocando de roupa, mas Aman parece perfeitamente confortável mostrando seu corpo e diz que não se importa com quem vê. Enquanto ainda está trocando de roupa, Aman pergunta a Yuji se ele tem uma irmã. Ele responde que o nome dela era Kazuki, mas ela faleceu há muitos anos. Ao ouvir o nome, Aman parece surpresa, mas disfarça dizendo que está apenas curiosa. Uma vez vestida, Aman então declara ousadamente ser a nova irmã mais velha dele e diz que começará a fazer refeições para ele porque a dieta dele é pior do que o corte de cabelo. Depois de sair do quarto, Yuji se pergunta como ela conseguiu entrar, já que ele trancou a porta mais cedo. Lá fora, Aman segura um grampo de cabelo e admite ter arrombado a fechadura. Enquanto se afasta, ela se lembra de um trágico acidente de ônibus que matou seus colegas de classe e pensa em como o encontrou. Em outra parte do terreno da escola, Makina está deitada na grama comendo uma maçã. Do lado de fora, Matsuri senta-se calmamente na grama com um gato dormindo em seu colo. Em algum lugar dentro, Sachi é vista usando uma máscara de gás enquanto trabalha em algo. Enquanto isso, Yumiko está no topo do prédio da escola segurando sua faca e declarando que dará um corte de cabelo em Yuji, se ele sequer olhar para ela. De volta ao dormitório, Yuji recebe uma ligação de alguém chamado Jadibi. Ela diz que é hora de sua próxima missão. Yuji desbloqueia uma caixa segura e a abre para revelar armas dentro. Mais tarde, enquanto Yuji caminha para a aula, Yumiko se aproxima sorrateiramente por trás de Yuji e tenta raspar suas sobrancelhas, mas ele desvia facilmente de seu ataque. Surpresa, ela pergunta como ele conseguiu evitar e ele a provoca dizendo que o tempo dela foi muito lento. Ele então pergunta se ela realmente não sente nada por tentar machucar um colega de classe, mas ela responde casualmente que não o cortou de verdade, então não conta. Depois disso, ela guarda a faca calmamente e sai dizendo a ele para se lembrar do que aconteceu. Mais tarde na sala de aula, Aman conversa com Yuji e diz que parece que ele está tendo um momento difícil porque tentou se aproximar de Yumiko rápido demais. Mais tarde, naquele dia de calor intenso de verão, Yuji está sentado na sombra lendo um livro quando percebe Makina deitada debaixo de uma árvore. Ele acha que a garota está morta, então ele verifica seu pulso e descobre que ela está apenas dormindo como um cachorro. Ele também vê que ela deu uma mordida em uma maçã. Eventualmente ela acorda, dá outra mordida na maçã e caminha até um lago onde alimenta os peixes. Ela vê um lagostim e tenta fazê-lo agarrar-se a um graveto, mas Yuji aparece atrás dela e a surpreende. Ela perde o equilíbrio e quase cai no lago. Depois que ele a coloca no chão, ela agradece timidamente e tenta se afastar. Yuji a interrompe e pergunta por que ela tem evitado ele, mas ela não responde. Em seguida, ele pergunta se ela sequer se lembra do nome dele e ela lembra. Com vergonha de dizer, ela acaba chamando-o de Oni-chan. Yuji então pergunta se ela tem uma lula em conserva no bolso, o que é aleatório, mas melhora o clima. Ele acaba pegando o lagostim, embora Makina o chame de peixe-garra por algum motivo. Yuji explica como os lagostins podem se tornar vermelhos ou azuis, e diz para ela devolvê-lo ao lago para que ela possa pegar um sozinha. Makina agradece por brincar com ela, e por ensiná-la a pegar um. Como agradecimento, ela dá a ele sua maçã meio comida antes de correr para casa. Ele dá uma mordida, como o estranho que é, e Yumiko o observa do telhado da escola. Um flashback mostra Yumiko gritando com a diretora Chizuru, por deixar Yuji se matricular no que ela vê como uma escola só para meninas. Chizuru explica calmamente que Yuji não causará problemas. Não convencida, Yumiko mais tarde vai online a um site para buscar informações sobre Yuji. Ela ainda não acredita que ele seja uma pessoa normal e se recusa a aceitá-lo. De volta ao presente, Yuji olha para o telhado sentindo que alguém está lá, mas não vê ninguém. No dia seguinte, Yumiko tenta esfaquear Yuji novamente, e mais uma vez, ele desvia facilmente. Ela continua tentando, mas ele evita todas as tentativas. Yumiko eventualmente perde o equilíbrio e acidentalmente mostra sua fábrica plana antes de rapidamente se cobrir. Mais tarde, Yuji visita o escritório de Chizuru. Chizuru explica que Yumiko vê a academia como seu espaço pessoal e fica assustada quando alguém entra nele. Ela é aluna lá desde a inauguração da academia, e agora, de repente, há um cara, um desconhecido misterioso por quem ela se sente ameaçada. Chizuru diz que Yumiko está tentando eliminar Yuji por medo, e diz a ele para lidar com isso do seu próprio jeito. Chizuru também pergunta se ele está se acostumando com a vida escolar comum, mas Yuji admite que não está. Ele sente que não está sendo ele mesmo. Chizuru menciona que todas as garotas sentiram o mesmo quando chegaram pela primeira vez. Do lado de fora, Yuji reflete se algum dia ele realmente se acostumará com a vida normal. Nesse momento, Makina aparece ao lado dele enquanto ele compra bebidas de uma máquina automática. Ela pede para ele contar uma história, algo legal para ajudar com o calor do verão. Depois da história, um homem vê os dois se dando bem e se pergunta se Yuji poderia fazer o mesmo com Yumiko. Ele diz que é mais fácil falar do que fazer, mas um homem insiste que Yumiko não é tão ruim quanto parece. De repente, eles veem uma mulher loira chamada Jibi acenando no portão da escola. Um homem pergunta se Yuji a conhece e ele diz que não, mas então a mulher chama seu nome e manda um beijo para ele.
Yuji diz a um homem para levar Makina para dentro enquanto ele vai encontrar a mulher lá fora. Ela pergunta se ele está aproveitando a vida de estudante e quando ele responde friamente, ela o alerta para se comportar ou ele pode sofrer uma morte acidental. Antes de sair, ela o lembra de como ele caminhou 200 km através de uma fronteira a pé, em vez de usar o trem para o qual ela tinha comprado um bilhete. Por causa disso, ele acabou em uma delegacia de polícia. De volta à sala de aula, um homem questiona Yuji sobre a mulher. Sachi e Makina também estão curiosas. Michiru lança um olhar de desdém para ele, e Yumiko finge ser indiferente, ignorando tudo ao seu redor. Yuji explica que Jibi é seu fiador e chefe neste trabalho de meio período. Ele diz que seu trabalho envolve limpar lixo, fazer trabalhos sujos e rastejar em todos os tipos de lugares, enquanto Jibi apenas dá as ordens. Quando o sino toca, um homem se move para sentar em frente a ele, e de forma provocativa, pergunta se ele e Jibi estão se divertindo de forma íntima. Ela também pergunta o que ele fazia antes de vir para a academia, e ele explica que morava com uma mulher mais velha que não era parente dele, uma amiga de Jibi. E depois que ela morreu, Jibi assumiu e agora trabalha ele como um cão. Um homem pergunta mais uma vez se ele tem namorada, e ele diz que não. Mais tarde nos dormitórios, Yuji percebe que as outras garotas ainda não voltaram. Assim que ele está destrancando sua porta, Yumiko aparece e tenta esfaqueá-lo mais uma vez. Ele agarra o braço dela antes que a faca acerte e agora ela começa a se fazer de vítima, como uma típica garota atrevida do Twitch. Ele diz a ela que não é seu inimigo e devolve a faca, mas ela ainda não está convencida e promete descobrir sua fraqueza um dia. Ele então pergunta se eles podem começar a ser amigos e sugere dar apelidos um ao outro, mas ela imediatamente puxa a faca novamente. Ele percebe que talvez seja cedo demais e decide ficar com os sobrenomes. Ela concorda e finalmente o chama de Kazami-kun, enquanto ele a chama de Sakaki. Mais tarde no quarto dela, Yumiko se lembra de pegar lixo quando uma senhora idosa lhe deu um saco de maçãs como agradecimento. Ela olha para seus amigos e percebe que todos eles se tornaram importantes para ela. Depois dessa lembrança, ela finalmente guarda a faca. Yuji está correndo de volta para o dormitório, apenas seguindo seu dia como de costume quando nota algo forte. Ao virar a esquina, ele vê um homem na frente da sua porta, agachado e abrindo a fechadura como um ladrão profissional. Confuso, ele rapidamente se esconde atrás da parede para ver o que ela está fazendo. Ela destranca a porta e entra silenciosamente apenas para encontrá-la completamente vazia. Acontece que ela ia dar-lhe um beijo de bom dia. Em vez de sair após encontrar a cama vazia, ela pega uma de suas camisas e começa a cheirá-la como se fosse algum tipo de perfume. Então ela pula na cama dele, enterra o rosto no travesseiro dele e começa a fazer o que sua mãe faz com o tio Jeff quando você está dormindo. Quando as coisas não podiam ficar mais embaraçosas, Yuji entra casualmente segurando uma garrafa de chá, parecendo que ele só veio pegar uma bebida rápida. Ele fica parado na porta e observa enquanto a mãe congela no meio do ato, percebendo que foi pega fazendo caretas na cama dele. Mais tarde, Yuji, a mãe e Makina estão correndo para a aula porque estão atrasados. Enquanto estão apressados, Makina reclama que odeia correr. Então Yuji decide tornar as coisas divertidas. Ele ensina a ela uma música engraçada para correr e eles começam a cantar juntos. A música acaba sendo sobre o que a Man fez antes em seu quarto, o que a faz contorcer-se de puro constrangimento. Enquanto isso, Sachi está fazendo uma lista de compras com as bebidas preferidas de todos. Ela anota chá verde para a Man, chá com leite para Michiru, chá de limão sem açúcar para Yumiko, água mineral sem gás para Yuji, e o leite mais delicioso para Makina. Quando Sachi sai para fazer compras, a mãe e Michiru percebem que Makina está agindo de forma muito convencida, imitando o tom sério e a maneira arrogante de falar de Yuji, o que eles acham engraçado. Yumiko aparece e lembra a todos que eles têm uma aula à tarde em breve, então a mãe e Makina saem. Mas antes de sair, a Man diz a Yuji para não esquecer da aula. Yumiko fica para trás e conta a Yuji que a Man uma vez passou por uma experiência traumática envolvendo um acidente de trânsito e ela não foi a mesma desde então. Mais tarde, a mãe e Makina voltam da aula e a mãe percebe que Sachi ainda não voltou da loja. Ela liga para ela, se perguntando por que está demorando tanto. Enquanto isso, Yumiko casualmente solta a bomba da verdade de que esta escola é basicamente uma creche para lunáticos certificados, e Yuji se encaixa perfeitamente com o resto do esquadrão de psicopatas. Logo depois, enquanto Yuji sai para ler em paz, ele ouve barulhos estranhos vindos de arbustos próximos. A princípio, ele pensa que alguém está sendo aplaudido, mas quando ele verifica, é apenas Michiru brincando com um gato. O gato agarrou sua bolsinha com a boca e não a solta. Michiru está claramente irritada e pede ajuda a Yuji. Ele concorda e dá a ela uma dica aleatória de que gatos odeiam o cheiro de frutas cítricas. Ele então diz que, como o cabelo dela tem cheiro de suco de uva, talvez eles possam usar isso para afastar o gato. Yuji diz para ela balançar suas Marias Chiquinhas para o gato, e mesmo Michiru ficando totalmente confusa, ela obedece. Em resposta, o gato pula em sua cabeça em vez de fugir, e Yuji declara a missão um fracasso e a dispensa.
De repente, o gato olha para ela por um momento e sai correndo sozinho. Yuji percebe que ela não parece muito feliz, mas ela insiste que está e sai andando como se nada tivesse acontecido. Pouco tempo depois, Sachi aparece correndo, agindo sobre algo que Yuji supostamente concordou anteriormente. Ele não se lembra de ter dito sim a nada, o que o confunde. Michiru lembra que ele tende a agir no piloto automático e concordar com as coisas sem perceber. Quando Sachi tira uma fita métrica, ele pergunta o que ela está medindo. Ela diz que é para alça, e explica que está fazendo uma bolsa especial para ele, especificamente uma bolsa de tubarão rosa brilhante. É quando ele percebe. Mais cedo ele viu Michiru cair e o zíper da bolsa de tubarão dela quebrou. Ele zombou dela, chamando-a de cabeça de esfregão. Antes que ela pudesse pedir ajuda a Sachi, Sachi apareceu do nada, assustando-a, e viu a bolsa quebrada. Ela achou fofo, e Yuji, meio adormecido e mal pensando, concordou. Michiru o provocou, perguntando se ele também queria uma bolsa, e ele disse que sim no automático. Agora Sachi está seriamente fazendo uma bolsa para ele, decorando-a com strass e brilhos. Ele de repente percebe que não quer ser pego usando uma pochete de tubarão rosa brilhante porque o faz parecer afeminado. Por sorte, ela ainda não terminou, então ele rapidamente diz para ela mudar o design para uma bolsa de cachorro do mato para atrasá-la. Alheia aos truques dele, Sachi concorda e promete terminar em exatamente 20 minutos. Enquanto ela trabalha, Yuji se arrepende de não ter escolhido algo mais legal, como um tamarim-leão dourado. Makina aparece querendo saber o que está acontecendo, e Michiru explica tudo. Nesse momento, Sachi retorna, orgulhosamente segurando uma pochete de cachorro do mato completa, ainda brilhante e reluzente. Quando Yuji tenta pegá-la, Michiru a arrebata das mãos de Sachi e a mostra para Makina. No início, Makina acha estranho, mas quando vê os brilhos, se apaixona. Yuji pede para Sachi simplesmente dar para Makina, e ela concorda. Quando as duas meninas saem, Yuji agradece a Michiru por salvá-lo daquele desastre da bolsa rosa. Estranhamente, ela não se lembra do que aconteceu, então apenas dá de ombros e vai embora. Mais tarde, as meninas estão jogando beisebol. Um homem cai acidentalmente e torce o tornozelo dela. Yuji a leva para a enfermaria, mas não há enfermeira por perto, então ele mesmo acaba tratando o ferimento dela. Enquanto ele está enfaixando o tornozelo dela, um homem pergunta por que ele sempre é tão frio com ela. Quando ele está prestes a sair, ela se agarra a ele e implora para que não vá. Num movimento inesperado, ela confessa que se apaixonou por ele desde o momento em que se viram pela primeira vez, e pede para ele ser seu namorado. Yuji claramente não está preparado para isso, então ela muda o pedido. Yuji tenta ignorar, mas quando vê o quão magoada e insegura ela parece, decide simplesmente aceitar. Ela sorri, dá um tapinha na cabeça dele e agradece por aceitá-la como sua irmã mais velha. Mais tarde, durante o almoço, enquanto Yuji está comendo sua refeição simples de sempre, Amen e Makina trazem uma enorme caixa de almoço para que todos possam comer juntos. Amen começa a alimentá-lo com pedaços de comida que ela fez e ele começa a pensar sobre seu passado. Ele se lembra de como tentou viver sozinho após perder seu mestre, e começa a se perguntar se esse tipo de vida normal, com comida e risadas, é algo que ele deveria aceitar. Então, Makina toma sua vez e também alimenta ele, tentando fazê-lo sorrir. Enquanto Yuji está correndo perto da costa, ele avista Michiru parada silenciosamente em um penhasco, olhando para o oceano como se fosse Eren Yeager ou algo assim. Curioso, ele se aproxima dela e ela lhe diz que muitas vezes olha para o mar porque a faz sentir-se calma, mesmo que não entenda bem o porquê. Nesse momento, o gato de rua que costumava frequentar a academia aparece e caminha diretamente em direção a ela. Yuji a provoca, dizendo que ela deve ter estado lá apenas para ver o gato, mas Michiru rapidamente nega, mesmo que acabe acariciando suavemente sua cabeça, admitindo que ele gosta dela. Quando Yuji pergunta o nome dela, ela chama o gato de Miyomo. Depois, Yuji senta na grama ao lado de Michiru e Miyomo. Enquanto eles observam o oceano juntos, Michiru começa a falar sobre como o mar é bonito, mas admite que o céu a deixa inquieta, especialmente à noite quando está coberto de nuvens. Ela olha para a lua e diz que não está cheia, e algo nisso a incomoda. Ela diz a ele que às vezes se sente como se estivesse presa em uma caixa, sem conseguir respirar, e que olhar para o céu noturno a faz sentir-se sozinha, por isso ela o evita. Yuji, percebendo que ela não é tão boba quanto parece, tenta animar o ambiente brincando que seria ruim se ela se transformasse em um lobo sob a lua cheia, mas ela responde que não se importaria em ser um lobo porque quer morrer. Então, enquanto alimenta Miyomo com petiscos, ela de repente pergunta a Yuji o que acontece com as pessoas quando elas morrem. Naquela noite, de volta ao dormitório, Yuji está alongando a perna quando percebe Michiru bebendo um suco de limão azedo de um sachê. Ele se lembra da conversa de mais cedo, e de como disse a ela que morrer é como cair em um sono sem fim e nunca mais acordar. Michiru disse a ele que quer ser enterrada naquele penhasco onde eles estavam conversando, e pede a ele que prometa que fará isso quando chegar a hora.
Então, voltando ao presente, Yuji pergunta a ela por que está bebendo algo tão azedo. Ela afirma com confiança que a vitamina C vai deixá-lo mais inteligente. Quando ele pergunta onde ela ouviu isso, ela começa a divagar sobre sardinhas e cabeças de atum estarem cheias disso. Yuji acha que mesmo que essa palhaça cheirasse toda a reserva global de vitamina C, ela ainda seria uma idiota. Mais tarde, um desenho animado está passando na TV e Makina e Sachi estão assistindo com entusiasmo. Então, durante uma noite de tempestade, Makina de repente diz que acha que Michiru pode na verdade ser uma alienígena, porque às vezes ela usa acessórios de cabeça estranhos e age como se estivesse captando ondas de rádio. Amen concorda que Michiru às vezes age de maneira completamente diferente, até mesmo incomumente séria. Makina sugere uma teoria assustadora de que Michiru finge ser boba para esconder seu verdadeiro eu, e quando seu disfarce finalmente cair, um demônio sairá e comerá todos. Enquanto todos voltam para seus quartos, Yuji também se dirige ao seu quarto, mas de repente a energia acaba e todos ouvem um grito vindo do andar de cima. Ele corre e encontra Yumiko em pé fora do quarto dela, claramente assustada. Então eles ouvem o grito novamente e Yuji rapidamente percebe que está vindo do quarto de Michiru. Eles se escondem atrás de uma parede enquanto Michiru sai parecendo estranha, com embalagens plásticas no cabelo e movendo-se de forma estranha. Assim que ela vai embora, Yuji volta para o quarto. Quando as luzes acendem, ele se vira e vê Michiru parada com lágrimas no rosto. Sachi, limpando o corredor com um esfregão, diz a ele que Michiru estava fazendo uma dança interpretativa enquanto derramava um líquido estranho. Quando Yuji toca e cheira, ele percebe que é apenas água sanitária. Na tarde seguinte, Yuji retorna ao dormitório quando Makina lhe diz que ela, um homem e Sachi estavam conversando sobre amizade. Yumiko não responde e apenas se afasta. Então o homem faz a mesma pergunta a Michiru, mas ela entrega sua bolsa para Sachi e vai embora sem dizer muito. Yuji decide procurá-la e eventualmente a encontra sentada junto à fonte do jardim, claramente não se sentindo bem. Quando ele tenta ajudá-la a voltar para o dormitório, ela recusa e vai embora. Ele procura novamente e a encontra no penhasco de antes. Michiru diz a ele que não gosta do vento, mas então começa a se referir a si mesma na terceira pessoa. Yuji fica confuso com o que ela quer dizer, mas antes que ele possa perguntar mais, ela se vira e ele percebe que os olhos dela mudaram de cor. Ela parece calma, quase como uma pessoa diferente, apenas sentada ali acariciando Miyomou. Yuji sente algo estranho e pergunta quem ela realmente é, dizendo que ela não parece a Michiru que ele conhece. A Michiru de olhos verdes pergunta a ele o que ele faria se fosse dormir acreditando que nunca mais acordaria, mas então acordasse. Em seguida, ela muda para perguntar por que as pessoas estão tão desesperadas para permanecer vivas, e Yuji responde que a vida sempre tem um custo. Enquanto ele se prepara para voltar ao dormitório, Miyomou sai correndo e Michiru de repente pergunta a ele se ele já beijou alguém. Quando ele diz sim, ela se inclina e o beija apenas para descobrir como é, mas depois admite que ainda não entende. Ela diz que o verá mais tarde e seus olhos voltam a ficar azuis. Enquanto ela se afasta, acidentalmente coloca a mão em cocô de cachorro e grita com uma criança próxima para limpar a sujeira do cachorro. Em seguida, ela pergunta se disse algo estranho, e ele responde que ela é sempre estranha. No dia seguinte, Michiru diz a Yumiko que ela deveria parar de ler e fazer exercícios. Yumiko não acredita muito que Michiru seja atlética, então Michiru a desafia a atacá-la para provar o quão ágil ela é. Yumiko puxa um cortador de caixas e Michiru desvia dramaticamente, reivindicando a vitória e provocando-a até que Yumiko fique irritada e se aproxime, causando pânico. Enquanto isso, Yuji entra em um monólogo refletindo sobre como a garota que o beijou e esse pensamento "pick me" são pessoas diferentes. Mais tarde na aula, Michiru pergunta a Yuji o que aconteceu no penhasco, e quando ele decide mostrar a ela fica nervosa e sai correndo. Lá fora, ela toma alguns comprimidos enquanto Miyomou pula em sua cabeça, mas ela acaba assustando o gato e tenta se desculpar. Mais tarde, ela anda por aí com um saco de biscoitos, chamando pelo gato, mas não consegue encontrá-la. No penhasco perto do farol, ela ainda espera pelo gato, sentindo-se culpada por ter sido fria com ela antes. Yuji diz a ela que o gato é um vira-lata e vai voltar, mas percebe que o gato é na verdade sua melhor amiga. Ele então diz a ela para voltar para o dormitório e que ele a seguirá em breve. Ao se afastar, Yuji encontra um rastro de sangue e descobre que Miyomou está morrendo. De repente, Michiru vê o gato e começa a chorar. Ele rapidamente pega um táxi e os dois tentam levar Miyomou rapidamente a um veterinário. Michiru continua tentando alimentá-lo com biscoitos, recusando-se a acreditar que ele está morrendo, mas Yuji diz para ela segurá-lo perto em seus momentos finais. Miyomou tosse sangue em suas mãos e então fica imóvel. Enquanto ele morre em seus braços, Michiru chora em completa devastação. Mais tarde naquela noite, Yuji entra silenciosamente no quarto de Michiru e fica chocado ao encontrá-la inconsciente no chão, cercada por comprimidos espalhados por toda parte. Ele pega um deles e coloca na boca para testar o que é. Ele percebe que ela tentou se drogar.
Sem perder tempo, ele a leva correndo para a enfermaria. Lá, Chizuru verifica sua condição e diz calmamente a Yuji que a droga não era forte o bastante para acabar com ela. Então, felizmente, ela ficará bem. Na manhã seguinte, quando Yuji sai do quarto, ele vê Michiru esperando do lado de fora como se nada tivesse acontecido. Ela diz casualmente que está se sentindo melhor agora, e tenta agir como se tudo estivesse de volta ao normal. Sachi aparece vestida com seu habitual uniforme de empregada, e Michiru volta a ser uma tola, ou seja, seu eu habitual. Michiru concorda de forma desajeitada e diz que se recuperou da gripe que supostamente teve. Logo depois, Makina e um homem também aparecem. Makina, cheia de energia como sempre, agarra Yuji e insiste que ele brinque com ela. Mais tarde naquele dia, Yuji leva Michiru até o telhado da escola e pergunta diretamente se ela é a outra Michiru, aquela de olhos verdes, e o que exatamente aconteceu com a verdadeira. A menina de olhos verdes diz a ele que a verdadeira Michiru se foi, completamente engolida pela escuridão dentro dela. Ela diz que não quer que Yuji continue machucando Michiru. De volta aos dormitórios, Sachi visita o quarto de Yuji com a caixa que Michiru deu a ela. Está trancado, e por um segundo Sachi pensa em arrombá-lo com sua motosserra, mas rapidamente percebe que talvez não seja a melhor ideia. Então, em vez disso, ela entrega para Yuji e pede para ele abrir. Depois que ela sai, Yuji consegue destrancar a caixa e o que ele encontra dentro o deixa completamente chocado. Querendo respostas, Yuji volta ao quarto de Michiru e mostra à garota de olhos verdes um diário. Acontece que é um diário compartilhado escrito por ambas as versões de Michiru, passando mensagens de um lado para o outro. Yuji admite que nunca acreditou em coisas como personalidades divididas ou memórias passando por transplantes de coração, mas depois de ler isso, ele acha difícil ignorar. A garota de olhos verdes diz a ele novamente que a verdadeira Michiru desistiu porque a dor era demais e implorou para que ela a assumisse. Yuji pergunta se ela está realmente bem em deixar Michiru desaparecer para sempre. Ela diz calmamente que a verdadeira Michiru merece viver sua própria vida e que não pode continuar fingindo ser alguém que não é. É aí que Yuji tira uma caixa com um comprimido dentro e diz que tomá-lo trará a verdadeira Michiru de volta. Ela recusa, mas ele não lhe dá a escolha e a força a engoli-lo. Seus olhos lentamente mudam de verde para azul e a verdadeira Michiru retorna. Mas em vez de se sentir salva, ela calmamente diz que ainda quer morrer porque nunca quer experimentar a dor de perder alguém novamente. Yuji não discute com ela e apenas aceita sua decisão. Michiru mais tarde acorda na escuridão completa, incapaz de mover seu corpo. Ela ouve a voz de Yuji explicando que ele lhe deu um relaxante muscular temporário e que agora ela está enterrada viva dentro de um caixão. Presa, ela começa a lembrar de momentos dolorosos do passado. Ela se vê como uma criança tocando piano, tendo suas mãos batidas por um professor rigoroso toda vez que errava, fazendo-a perceber que era um fracasso sem valor desde o começo. Então, ela se lembra de ver uma menina em pé no telhado pronta para pular, e em vez de tentar pará-la, Michiru na verdade a invejou. A menina a notou e desceu, e surpreendentemente elas começaram a conversar e se tornaram amigas próximas. Embora parecessem felizes juntas, um dia aquela menina disse adeus e pulou do telhado. Michiru ficou devastada e o choque causou um ataque cardíaco. No hospital, os médicos transplantaram o coração daquela garota para Michiru. Após a cirurgia, ela começou a ouvir a voz da garota dentro de sua cabeça oferecendo conforto, mas Michiru rejeitou-a todas as vezes. Eventualmente, toda a dor se acumulou tanto que ela tentou se esfaquear. Agora presa no caixão, Michiru chora, treme de medo e até se molha enquanto implora a Yuji para ajudá-la. Ela então vê o fantasma de Miyomo e uma visão de sua amiga perguntando se ela realmente quer desistir da vida. Outra memória aparece mostrando Michiru durante sua reabilitação, andando de um lado para outro como sua mãe depois de ter se acabado na balada. Mais flashbacks mostram sua longa jornada de esconder suas emoções, até que de repente ela se encontra em um mundo de sonhos. Lá, ela encontra a mesma garota novamente que a convida para ir para o além. Michiru lentamente recua, e quando a garota tenta agarrá-la com uma sombra escura, Michiru pede desculpas e diz que finalmente está pronta para seguir em frente. Ela aceita que sua amiga realmente se foi e nunca esteve viva novamente após aquele dia. A menina desaparece, deixando apenas seus sapatos e uma foto das duas juntas. Escolhendo viver, ela abre a porta de volta para a realidade e escapa do caixão, embora seu corpo esteja incrivelmente fraco. Quando está prestes a desabar, Yuji aparece e a puxa para fora da cova. Ele diz a ela que esperou 3 dias para que ela saísse, recusando-se a comer o tempo todo. Enquanto caminham de volta para casa, Mature de repente o abraça fortemente e agradece por ajudá-la a perceber que ainda quer viver. Quando a chuva cessa e o sol começa a nascer, Yuji revela que a pílula que ele deu a ela era apenas um pedaço de doce. Mais tarde, Yuji leva Mature para os Estados Unidos para visitar a casa da garota cujo coração agora bate dentro dela.
Quando elas chegam, a outra Mature retoma brevemente o controle e caminha até a casa. Ela vê a mãe da garota pela janela, mas em vez de bater, ela apenas fica ali parada em silêncio. Enquanto isso, Yuji recebe uma ligação de Jobi, que diz a ele que teve que trabalhar muito nos bastidores para tornar essa visita possível. A outra Mature volta para Yuji com lágrimas nos olhos e o abraça apertadamente, agradecendo a ele e a verdadeira Mature por tudo o que fizeram. Yuji reflete que, embora a outra Mature tenha desaparecido na maior parte, ela ainda aparece de vez em quando, agindo tão boba como sempre. Do lado de fora, Yuji vê a verdadeira Mature no túmulo de Miyomo, sorrindo gentilmente, no escritório da Bedisa Michiaki, chefe da família Sakaki, que a saúde mental de Yumiko está estável. Michiaki diz que quer que Yumiko ocupe seu lugar no grupo ferroviário Toan e está pronto para forçá-la se ela se recusar, mesmo que isso signifique enviar seus homens atrás dela. Ele também espera que Yuji ajude a convencê-la a voltar para casa, mas JB diz que tem um plano B caso Michiaki realmente siga com esse plano. Enquanto isso, de volta ao dormitório, Yuji e as garotas estão jogando um jogo de tabuleiro. Enquanto jogam, Yuji nota Yumiko saindo do dormitório, então ele para de jogar e a segue silenciosamente. Lá fora, Yumiko vê Yuji a seguindo e fica irritada. Antes de vir aqui, JB disse a Yuji que seu trabalho é proteger Yumiko e que ele deve se tornar um saco de pancadas caso os homens do pai dela a ataquem, apenas para que as coisas corram bem. Yumiko acaba se sentando para desenhar algo e Yuji elogia seu trabalho, mas ela não parece satisfeita com isso. Ela diz a ele que prefere desenhar sem palhaços por perto, mas quando Yuji diz que isso faz ela parecer pouco atraente, ela fica irritada. Então de repente começa a chover, e quando o raio atinge, Yumiko larga tudo de medo, incluindo seu estilete. Nesse momento, 3. Um grupo de homens de preto cerca e um deles pede a Yuji para se afastar. Mas em vez de recuar, Yuji enfrenta-os. Depois de lidar com eles, ele pega Yumiko e se esconde com ela debaixo de uma ponte ferroviária. Enquanto esperam lá, Yumiko fica surpresa com a agilidade dele, e quando o relâmpago atinge novamente, ela fica assustada e o abraça. Esse momento faz ela perceber que é mais fraca que Yamcha, e ela se abre sobre seu passado de lágrimas. Seu pai esperava que sua mãe desse à luz a um menino, mas em vez disso, Yumiko nasceu. Quando ela era jovem, o corpo de sua mãe enfraqueceu e sua saúde mental também piorou. Seus avós levaram sua mãe ao hospital e deixaram Yumiko para trás, tratando-a como um fardo. Anos depois, ela visitou sua mãe novamente, apenas para ouvi-la dizer que gostaria de ter permanecido virgem como os espectadores, o que partiu seu coração. Eventualmente, o pai dela teve um filho com outra mulher, mas essa criança também morreu jovem. Depois disso, ele trouxe Yumiko de volta e tentou criá-la como herdeira do negócio da família. Yumiko disse a ele que ela, sua mãe e todos os outros eram apenas ferramentas para ele crescer o grupo Toen. Depois da morte de sua mãe e meio-irmão, ela ficou tão arrasada que acabou cortando sua colega de classe, Aida, com uma lâmina. Yuji ouve em silêncio até ver um dos homens ainda os procurando. Yumiko continua explicando que seu pai criou a Mihama Academy apenas para escondê-la do mundo. Ela pede desculpas por despejar traumas nele, mas Yuji diz que entende porque ela quer ficar sozinha e diz que isso realmente não é da conta dele. Enquanto voltam para casa, Michiaki está furioso porque Yuji a protegeu e liga para Chizuru, a diretora da escola, exigindo que ela o expulse. Chizuru se recusa, mas Michiaki ameaça enviar Yumiko para estudar na Terra da Violência Armada e fechar a academia se ela não seguir suas ordens. Quando Yumiko ouve sobre isso, sai furiosa do escritório de Chizuru, e as outras garotas a veem passando. Mais tarde, Chizuru bate na porta de Yumiko querendo conversar, mas Yumiko está ao telefone com Yuji. O tempo passa e todos estão esperando ela sair. Eventualmente, Yumiko vê carros chegando ao dormitório e seu pai sai, exigindo que ela vá com ele. Yuji também sai, mas Michiaki diz para ele se afastar e trazer Yumiko para ele. Chizuru sai e pede mais tempo, mas Michiaki se recusa a esperar. Isso irrita Michiru e ela enfrenta ele, dizendo que Yumiko está no limite. Agora furioso, Michiaki percebe que talvez deixá-la com essas garotas problemáticas tenha sido um erro. Finalmente, Yumiko sai e enfrenta seu pai. Quando os homens dele se aproximam para agarrá-la, Yumiko puxa uma arma que comprou online e atira no chão, criando um impasse. Quando o sol se põe, Michiaki se esconde atrás do carro com JB e Chizuru, enquanto seus homens levantam escudos. JB diz a ele que o resto dos estudantes está seguro. Yumiko dispara outro tiro de advertência, mas Michiaki implora para ela parar, dizendo que se ele perder ela e a mãe dela, Misaku, ele ficará completamente sozinho. Yumiko diz que foi ele quem a fez se sentir assim ao abandoná-la, e diz a ele que quer que a família Sakaki desapareça. Michiaki diz que fez tudo por ela, mas Yumiko diz que isso é besteira e que ele está apenas preocupado com o legado da família Sakaki.
Michiaki já estava farto e se move para agarrá-la, mas Yumiko atira novamente e finalmente o acerta no ombro. O homem continua a caminhar em direção a ela e ela tenta atirar mais uma vez, mas fica sem balas. JB percebe isso e está prestes a ordenar que seus homens avancem, mas eles congelam ao ver Yumiko puxar uma granada. Percebendo que ela e seu pai nunca vão se entender, Yumiko puxa o pino e cai no chão enquanto explode. Michiaki entra correndo e encontra seu corpo queimado, acreditando que ela está morta, e desaba chorando. No dia seguinte, Yuji visita Michiaki no túmulo da família Sakaki. Michiaki lhe dá um bilhete que encontrou no quarto de Yumiko, onde ela escreveu que a Nihon Academy deve continuar mesmo após sua morte. Michiaki admite que aprendeu algo importante e passará o resto de sua vida descobrindo o que é. Depois que ele sai, Yumiko sai de trás de uma árvore muito viva. Ela diz que, embora odiasse ter nascido na família Sakaki, é grata aos seus pais, chora enquanto os agradece e se despede. Mais tarde, no telhado da escola, Chobe conversa com Yuji e percebe o que realmente aconteceu. Yuji tinha dado a Yumiko uma nota prometendo ajudar com os pais dela, e acontece que Yumiko não atirou em Michiaki. O corpo que todos pensavam ser de Yumiko era na verdade um disfarce levado por dois homens. Na sala de aula, as meninas ficam aliviadas ao ver Yumiko viva. Chobe sabe que Yuji desobedeceu ordens, mas fez o que tinha que fazer. Ela entrega a Yumiko o registro de sua família, permitindo que ela deixe a família Sakaki e comece de novo. Mais tarde, Yumiko pergunta a Yuji quem ele realmente é, pois não acredita que ele seja apenas um estudante comum. Yuji desconversa, mas quando ele diz que ela se tornou mais atraente, Yumiko sorri, finalmente se sentindo feliz e aceita. Em uma manhã tranquila, Sachi está do lado de fora, varrendo perto do dormitório quando Michiru sai, meio adormecida e em pânico achando que vão se atrasar. Sachi a lembra que é domingo e a escola está fechada, o que faz Michiru voltar para a cama sem pensar duas vezes. Sachi, parada ali sozinha, começa a pensar em como Michiru tem agido, como se tivesse perdido algumas células cerebrais, e como Yumiko também mudou desde que Yuji apareceu na academia e aos poucos se tornou parte de suas vidas. Dentro do dormitório, Yuji e um homem estão lendo pacificamente juntos enquanto Sachi os observa em silêncio de perto. Enquanto ela ainda está pensando, Makina aparece de repente, pega sua mão e insiste que elas vão assistir TV juntas. Enquanto assistem ao noticiário, há uma reportagem sobre crianças que têm dificuldade em contar até 100 enquanto tomam banho porque desistem muito rápido, o que desperta uma ideia estranha mas determinada na mente de Makina. Ela quer que ela e Sachi contem até 10.000 enquanto estão no banho, acreditando que isso vai aumentar sua resistência. Sachi, sendo a mais ingênua de todas, aceita o desafio. Naquela noite, Sachi leva a ideia adiante e começa a contar no banho, mas ela claramente superestima sua resistência e acaba desmaiando de exaustão. A Man a encontra inconsciente e corre para colocá-la na cama com a ajuda de Yuji e Makina. Ver Sachi assim faz Makina chorar e ela se culpa por ter levado o desafio longe demais. Quando a mãe e Makina saem para buscar um pouco de gelo, Yuji ouve Sachi murmurar Yu-kun em seu sono, lembrando-o da primeira vez em que ela o chamou de gordo. Na manhã seguinte, Sachi se recupera e todos estão visivelmente aliviados, especialmente Makina. Enquanto isso, Yuji chega a uma estação de trem e acaba se encontrando em frente a uma casa antiga. Mais tarde, em um playground, ele vê um menino subindo para alcançar uma garota sentada acima, um momento que o faz lembrar de uma memória com uma menina. De volta à escola, Chizuru entra na sala de aula surpresa ao ouvir que Yuji tirou o dia de folga, especialmente com as provas se aproximando. Depois, as meninas estão apenas sentadas quando Michiru sugere brincando que Sachi deveria se livrar das provas. A Man rapidamente a repreende por dizer algo tão ridículo, mas, surpreendentemente, Sachi acena com a cabeça e diz que vai fazer isso, deixando todos atônitos e sem saber se ela está falando sério. Naquela noite, Yuji retorna ao dormitório onde a Man está esperando Sachi para sair para jantar. Ela conta a ele sobre o plano de Sachi de se livrar da prova, e Yuji mal consegue acreditar que ela foi tão ingênua ao levar Michiru a sério. Ele decide que precisa falar diretamente com Sachi, e tanto a Man quanto Yumiko concordam. Antes de Yumiko sair, ela pergunta casualmente se ele já ouviu falar de uma garota que incendiou sua escola só para evitar fazer uma prova. Quando Yuji pergunta se isso realmente aconteceu, ela desvia da pergunta e pergunta se ele algum dia deixaria Sachi fazer algo perigoso. Yuji a assegura que não deixará nada acontecer com ela ou qualquer outra pessoa, e quando ele a chama pelo nome verdadeiro, Yumiko começa a se sentir um pouco emocionada. Enquanto isso, no quarto dela, Sachi está murmurando para si mesma sobre a necessidade de ser uma boa menina. No dia seguinte, a mãe e Yumiko percebem que há algo estranho com Sachi. Naquela noite, Sachi entra furtivamente na escola com um mapa mostrando como ela destruirá os testes. Outro dia se passa, e na sala de aula, a mãe percebe Sachi cochilando durante o dia, o que deixa Yuji ainda mais desconfiado.
Naquela noite, Sachi ainda está trabalhando em seu plano. No dia seguinte, quando a aula termina, Chizuru pede aos outros para lembrarem Sachi que o teste é amanhã, já que ela esteve ausente. Michiru está decepcionada que Sachi ainda não parou o teste, e as outras meninas estão começando a notar o quão cansada Sachi está. Quando anoitece novamente, Sachi entra na escola mais uma vez, mas desta vez ela traz tanques, gasolina e até dinamite. Ela configura os temporizadores para explodir a escola, pensando que finalmente se livrará da prova. Nesse momento, as outras meninas entram, surpreendendo Sachi. Ela tenta parar a contagem regressiva acionando um botão escondido atrás de suas costas, mas os temporizadores continuam a contar e ela começa a entrar em pânico, implorando para as meninas saírem imediatamente. Michiru está prestes a abrir uma gaveta que esconde dinamite e Sachi desesperadamente tenta distraí-la. As coisas mudam quando Michiru quase cai e acidentalmente bate no quadro negro, o que faz o pó cair e revelar a dinamite escondida. Sachi se joga em cima dela para escondê-la, gritando para as meninas correrem, mas as bombas não explodem. Então, Yuji entra, revelando calmamente que sabia tudo sobre o plano de Sachi e esperava que os outros também estivessem lá. Enquanto as meninas voltam para o dormitório, Yuji e Sachi ficam para trás para limpar. Sachi, ainda abalada, pergunta como as bombas não explodiram, e Yuji explica que as desativou para congelar em zero. Ela percebe que houve um erro na configuração dela, e fica tão assustada com o pensamento do que poderia ter acontecido que acaba se molhando. Depois de trocar de roupa, ela e Yuji sentam juntos, e ele começa a lembrar que Sachi é na verdade alguém do passado dele, sua amiga de infância, Sai-chan. Sachi revela que sua família costumava administrar a fábrica de Komin Iron Works, e que uma vez ela mostrou orgulhosamente aos seus pais uma pontuação perfeita no teste. Eles brincavam com frequência, mas então ele de repente parou de vir. No seu 10º aniversário, seus pais prometeram que tirariam um dia de folga só para ela, mas Sachi, ainda chateada por ter sido ignorada por tanto tempo, gritou com eles e fugiu. No parque, ela se arrependeu de suas palavras e queria voltar. Assim que viu seus pais procurando por ela, eles foram atropelados por um carro bem na frente dela. Sua mãe sobreviveu, mas entrou em coma enquanto seu pai morreu. Culpando-se pela condição deles, Sachi decidiu que sempre tinha que ser uma boa menina. Yuji diz que se lembra que queria... Ele se jogou naquela época. Ele lembra a ela que até desejos egoístas podem ser uma coisa boa, e que ela merece ser ela mesma. Ele a afaga gentilmente na cabeça, orgulhoso de quão longe ela chegou, e ela começa a chorar, dominada pela emoção. Mais tarde, Yuji pega todas as bombas e as detona fora da escola para apagar as evidências. A explosão parece fogos de artifício, e quando as meninas a veem do dormitório, elas acham bonita. No dia seguinte, Yuji leva Sachi para o antigo prédio da Komin Iron Works. Lá dentro, Sachi encontra uma mensagem na parede. Feliz aniversário, Sachi, cercada por fotos dela. Há uma carta de sua mãe dizendo que ela e seu marido sempre quiseram que Sachi sorrisse para sempre, e que deram a ela o nome Sachi porque significa felicidade. Sachi desaba em lágrimas, dominada pela gratidão. Depois ela visita a mãe no hospital, que ainda está em coma. No caminho de volta para casa, Sachi pede para Yuji abraçá-la por apenas 1 minuto, e ele o faz. Um dia, Yuji é completamente pego de surpresa quando recebe um e-mail de Makina do nada, dizendo que ela decidiu promovê-lo de seu irmão mais velho para seu pai. E para sua surpresa, ela está 100% séria quanto a isso. Mais tarde, de volta ao dormitório, Yuji reúne as garotas e lhes diz que aceitou se tornar o pai de Makina, o que imediatamente deixa todos confusos e sem saber como reagir. Ele promete a Makina que fará tudo o que puder para protegê-la e ajudá-la a crescer e se tornar uma mulher forte e decente. Mais tarde, Yuji liga para JB para compartilhar suas grandes novidades e, assim como as garotas, JB reage incrédula quando ele conta. Então ele solta outra bomba dizendo que Makina na verdade ofereceu-lhe 70 bilhões de ien para assumir o papel de seu pai, dizendo que era toda a sua mesada de vida. E mesmo que Yuji obviamente não tenha levado a sério, ele guardou o cheque, entendendo o quão importante era o gesto para ela. Depois disso, Jobê começa a investigar o passado de Makina e descobre que sua família é uma poderosa dinastia política profundamente envolvida em assuntos internos e externos. Jobê também revela que Makina é a filha mais velha da família Arisu e que seu pai Masataka era contador do Ministério da Defesa antes de ser eliminado para o desenvolvimento da personagem dela. Yuji pede a Chebe para reunir todos os documentos que ela puder encontrar sobre a família Arisu e enviá-los para ele, e ela concorda logo antes de terminarem a ligação. Nesse momento, Makina aparece novamente, dá uma cabeçada nele e cai em cima dele. Se isso não fosse surpreendente o suficiente, ela ainda o beija nos lábios. Nesse momento, um homem entra segurando sanduíches e deseja que Yuji estivesse brincando com os seios dela em vez disso. Mais tarde, no escritório de Chizuru, ela entrega a Yuji um monte de arquivos sobre a família Arisu.
Ela lhe diz que as atuais chefes da família são a avó e a mãe de Makina, e que o pai de Makina se casou na família. Aparentemente, o pai dela roubou livros secretos dos Arisu e tentou entregá-los à inteligência do gabinete, mas ele morreu pouco depois em um acidente. Por volta dessa mesma época, Makina foi sequestrada e após o incidente, ela desenvolveu sérios problemas de saúde mental. Por causa disso, ela foi destituída de sua posição como herdeira e foi substituída por sua irmã mais nova. Ouvindo isso, Yuji admite que sempre pensou que Makina era filha única. Mais tarde, enquanto as garotas estão lá fora plantando coisas, Makina pergunta a Yuji onde ele esteve e ele diz que teve que falar com Ti. Michiro. Conforme o semestre termina e as garotas se preparam para as férias de verão, Yuji diz a Makina que ela deve começar todas as manhãs com uma corrida, fazer o dever de casa depois do café da manhã e iniciar o treinamento prático. Logo depois, o treinamento começa, e enquanto Makina tenta socá-lo, Yuji desvia e bloqueia seus movimentos facilmente. Ela tenta agarrá-lo, mas ele a derruba suavemente usando uma chave de perna. Mais tarde, Yuji a ensina a usar um rifle sniper, e apesar de ela errar o primeiro tiro, acerta na segunda tentativa. Nesse momento, Yumiko entra e Yuji se irrita, gritando com ela por entrar na zona de alvo sem perceber a bandeira vermelha na árvore. E então descobre que ele usou o computador dela para pedir o rifle sniper. Ele pergunta se ela quer tentar, mas ela recusa, dizendo que prefere jogar xadrez. Na estação de trem, um homem está prestes a partir para uma viagem, e Makina grita alto, "Viva!" para comemorar. Mais tarde, Makina pergunta se Yuji planeja voltar para casa, mas ele diz que está tão sem teto quanto parece e planeja visitar um túmulo em Yamanashi. Makina insiste em ir com ele. Durante a viagem de trem, Yuji explica que sua mestra, Asako, o criou depois que sua família morreu e até o levou para a América. Assim que chegam à sua antiga casa, Makina olha ao redor e vê que tudo ainda está lá, incluindo uma foto de Yuji jovem com JB e Asako. Mais tarde, eles visitam o túmulo de Asako, onde Makina agradece silenciosamente a Asako por ter criado Yuji. Naquela noite, enquanto Makina dorme, Yuji liga para Sachi e diz a ela que eles ficarão na cabana durante a noite. Ele também tenta ligar para JB, mas ela não atende, então ele deixa uma mensagem. No dia seguinte, enquanto fazia compras, Makina de repente avista sua irmã mais nova, Serena, a que a substituiu como herdeira da família. Makina se lembra de como, apesar de chamar Serena de irmã, ela mal sabia algo sobre o pai antes de ser sequestrada. Ela passa por Serena sem ser notada, mas momentos depois, Serena entra em um carro e ele explode. De volta aos dormitórios, Sachi diz a Yuji que Yumiko e Michiru ajudaram a levar Makina para o quarto dela. Yumiko menciona que o ataque foi destinado a Serena e que Yuji deveria verificar com a família Arisu. Yuji se lembra do momento em que se tornou o pai de Makina e prometeu protegê-la a todo custo. Nesse momento, Makina acorda e pergunta sobre Serena. Yuji diz a ela que Serena sobreviveu, mas está em estado crítico. Ele promete a ela novamente que não sairá do lado dela e Makina chora de alívio. Depois, Yuji finalmente recebe notícias de JB que o chama para a sede. Quando ele chega, agora usando seu nome de código, número 9029, ele encontra JB com uma secretária, Shira. Shira oferece tirar uma selfie com ele e flerta um pouco, até que JB a expulsa. Voltando ao assunto, JB dá a Yuji uma nova missão, e quando ele abre a pasta, a pessoa que ele deve eliminar a seguir é ninguém menos que Makina, a garota que ele jurou proteger. À noite, Makina sonha com seu pai, Masataka, cercado por um grupo de bandidos que de repente se voltam contra ele. Um deles revela que sua esposa tem sido infiel com todos, exceto ele. E antes que ele possa processar a traição, eles o matam. Makina acorda assustada deste pesadelo, chorando ao lembrar-se do momento em que perdeu seu verdadeiro pai. Enquanto isso, de volta à sede, JB está levando bronca do chefe porque Yuji atingiu a puberdade e se recusa a seguir as ordens. Nesse momento, Shira interrompe com uma atualização de que localizaram Yuji. Então o chefe imediatamente ordena que ela envie uma equipe, capture Yuji e o interrogue para descobrir a localização de Makina. Debaixo de uma ponte onde os homens estão ativamente procurando, Yuji aparece primeiro e rapidamente os derruba como se fosse moleza. Yuji ficou surpreso quando JB lhe deu uma missão para assassinar Makina. Quando ele hesitou, JB ameaçou prendê-lo se ele recusasse. Ele não queria seguir em frente com isso, mas ele sabia que não tinha escolha. Todo esse caos começou apenas 20 horas antes, quando Yuji e Makina estavam se preparando para sair do dormitório. Ele disse para as outras garotas que a vida de Makina estava em perigo e que elas precisavam se esconder. Um homem preparou uma marmita para Makina. Para garantir sua sobrevivência, Michiru entregou 2.000 ienes pela estrada e Sachi presenteou-a com uma pequena muda de macieira como símbolo de esperança. Enquanto se afastavam, Yuji prometeu proteger Makina a qualquer custo.
No telhado, Yumiko silenciosamente os observava partir. Pouco depois, Yuji avistou o carro de Jobe e decidiu confrontá-la, perguntando por que a família Arisu estava tão obcecada em caçar Makina. Jobe explicou que Makina tem uma memória muito aguçada e memorizou todas aquelas transações suspeitas que sua família fez. Ela também fez a escolha tola de ligar para sua mãe e ameaçar expô-la se a segurança de Sarina não fosse garantida. Ao ouvir isso, Yuji disse que preferia morrer a entregar Makina, e o fogo em seus olhos lembrou JB de Asako. Naquela noite, enquanto Makina dorme e chora durante o sono, claramente assombrada por suas memórias, Yuji permanece alerta no apartamento que alugou. Na manhã seguinte, Makina oferece a ele pão de curry. De volta ao quartel-general, Chiora e JB monitoram tudo secretamente, e Chiora finalmente rastreia o esconderijo deles. Mais tarde naquela noite, uma equipe disfarçada de equipe de limpeza chega em Vans. No entanto, Yuji está sempre 2 passos à frente, então ele e Makina se escondem dentro de uma geladeira grande. Quando um dos homens a abre, uma lancheira desencadeia a liberação de gás pesticida. A equipe rapidamente coloca máscaras de gás e avança. Logo, uma explosão ativada por calor atravessa o apartamento e, em meio ao caos, Yuji e Makina escapam em um veículo, desaparecendo completamente do radar do HQ. Após fugir do local, eles abandonam o carro, mas Makina de repente se lembra que deixou a muda de macieira para trás. Yuji diz a ela que é muito perigoso voltar e não há nada que possam fazer. Na noite seguinte, Chiora informa a JB que alguém descobriu a muda dentro do prédio destruído. JB, seguindo as ordens de um professor, diz a ela para devolver a muda ao seu lugar de origem. Enquanto isso, Yuji, agora armado com uma arma roubada, retorna ao apartamento apenas para descobrir que Makina é uma idiota que secretamente voltou para recuperar a muda. Ela encontra uma muda de macieira, mas logo descobre que é uma armadilha quando um homem com uma arma a encurrala. Ele hesita o suficiente para que ela salte nele e tente estrangulá-lo, exatamente como Yuji a ensinou. Mas antes que ela possa escapar, outro homem aparece e atira nela. Ela desaba, e enquanto está no chão, ele começa a chutá-la até que Yuji entra em cena e dá a eles um destino pior do que o esquadrão de Levi. Makina está gravemente ferida, quase sem forças, então Yuji a pega nos braços e corre para o hospital. Assim que ele chega, JB o confronta com uma arma e exige que ele se renda. Pronto para revidar, Yuji se prepara, mas JB o surpreende levando Makina para ser tratada em vez de deixá-la morrer. No dia seguinte, a mãe de Makina, Kyoka, aparece no hospital. Ela finge se importar, mas tudo o que realmente quer é falar sobre Sarina, sua outra filha, que precisa de um doador de órgãos. Naquela noite, Makina acorda e encontra uma muda de macieira ao lado de sua cama. De volta ao QG da Arisu, Kyoka faz uma última ligação e ordena à segurança que feche o prédio. Pouco tempo depois, um entregador entra no elevador com uma caixa. Um dos assistentes de Kyoka abre e encontra um bilhete. Antes que ele possa reagir, o homem puxa uma arma e atira nele por fazer barulho. O entregador é na verdade Yuji disfarçado. Ele invade o escritório de Kyoka. Yuji levanta sua arma e a atira fatalmente. No dia seguinte, as manchetes informam que um homem não identificado assassinou Kyoka, e Yuji percebe que JB secretamente ajudou a retirar todas as acusações contra ele. Assim que Makina recebe alta do hospital e vê Yuji esperando por ela. Até mesmo Chiora, observando à distância, admira a determinação inabalável de Yuji. Quando os dois retornam à escola, as outras garotas os recebem com grandes sorrisos e abraços calorosos. JB chega em seu carro para deixar Yuji na escola, mas pouco antes de ele sair, ela de repente se inclina e o beija na bochecha. Ao sair do carro, ele encontra Sachi, que viu o beijo e assume que estão contribuindo para a população mundial. Envergonhada, ela rapidamente diz que não viu nada e tenta disfarçar, mas Yuji sabe que ela viu tudo. Ele tenta explicar que foi apenas um mal-entendido, nada sério, mas Sachi estranhamente começa a entrar em pânico e diz que são apenas 2 adultos brincando. Mais tarde, quando Yuji volta para o seu quarto, um homem já está lá esperando por ele, passando suas roupas como uma boa dona de casa. Enquanto ela começa a preparar o jantar, ela explica por que está sendo tão direta, dizendo que foi amor à primeira vista. Após o banho, Yuji sai e encontra a mãe que terminou de fazer o jantar, mas as coisas têm uma reviravolta repentina quando ela recebe uma mensagem no telefone de Sachi. Aparentemente, Sachi tirou uma foto de JB beijando Yuji e enviou para a mãe. Agora a mãe está um pouco irritada e começa a questioná-lo sobre isso, pensando que talvez haja algo mais. Yuji explica que JB é na verdade seu chefe e estava apenas brincando com ele. Mas a Aman começa a provocá-lo de volta, perguntando se ele quer que ela fique com ciúmes. Isso deixa Yuji realmente desconfortável, mas a Aman continua e diz que vai perdoá-lo se ele a beijar. Então, sem dizer nada, Yuji se levanta, a agarra e a beija nos lábios. Aman fica completamente chocada, especialmente porque essa foi a primeira vez que ela foi beijada.
e Yuji diz que ela pode ser sua namorada. Mas se algo acontecer com ele, como ele desaparecer ou morrer, ela não tem permissão para chorar. Ela aceita o acordo, mas ela quer saber se ele realmente gosta dela. Yuji diz sim, e essa resposta a deixa tão feliz que quando Yuji vai ajudá-la a se levantar, ele dá um tapinha em sua cabeça porque ela está tremendo. Ela repete que foi amor à primeira vista, mas então seu humor muda completamente e ela de repente começa a chorar. A mãe então solta a bomba nele, revelando que ela uma vez fez uma viagem com a irmã dele, Kazuki. Ela começa a explicar o que aconteceu há 6 anos em 14 de agosto. Naquela época, elas estavam voltando de um acampamento de verão de basquete quando a van que transportava 14 meninas, incluindo Kazuki, desapareceu sem deixar vestígios. E a única que voltou viva foi a Man. Yuji ainda está chocado que a Man nunca lhe contou que costumava conhecer Kazuki. Sentindo-se culpado, a Man pega um diário daquela época e entrega para Yuji ler. A história o leva de volta a 14 de agosto, 6 anos atrás. O acampamento de basquete das meninas tinha acabado de terminar e o ônibus estava voltando para a academia. Mas então, um dos pneus estourou e o ônibus inteiro caiu de um penhasco, batendo na floresta abaixo. A Man acordou atordoada e percebeu que havia caído em cima de outra garota. Essa garota se apresentou como Kazuki. Após a introdução constrangedora, ambas saíram do ônibus destruído e Kazuki entregou a Man seus óculos quebrados. Kazuki insistiu em salvar a presidente do clube em seguida, embora ela claramente não gostasse dela, o que confundiu a Man. Juntas, ajudaram a tirar todos do ônibus. O conselheiro, Yoshihiko, estava inconsciente com uma concussão, então Kazuki assumiu o comando, prestando primeiros socorros e até fervendo água para ajudar a limpar os ferimentos. Ela disse a Man que ela era sua primeira amiga de verdade, e isso significava muito para ela. Kazuki notou que a que estava em pior condição era Haruka, que precisava de tratamento hospitalar, mas eles estavam completamente isolados, sem sinal de telefone, sem maneira fácil de sair da floresta e sem ajuda chegando tão cedo. Mesmo com o braço quebrado, Kazuki continuou, recusando-se a deixar que alguém visse sua dor. Ela permitiu que a Man tratasse seu ferimento e continuou planejando o próximo movimento. Quando o conselheiro finalmente acordou, Kazuki explicou a situação calmamente. Shikane foi a primeira a morrer no acidente, e como a Man foi quem a encontrou, isso a abalou. Quando ela perguntou a Kazuki por que discutiu com Chiaki, o presidente do clube, Kazuki disse que foi de propósito para impedir que Chiaki a atrapalhasse. Mais tarde, enquanto Yoshihiko enterrava Tsukasa e rezava por ela, Chiaki fez todos montarem as tendas para a noite. Kazuki estava focado e determinado, pronto para trabalhar com a Man para descobrir como sobreviver. No dia seguinte, a Man acorda e percebe que Kazuki não está em lugar nenhum. E enquanto ela olha lá fora, ela nota Sakuma fazendo algo estranho com seu telefone. Sakuma está amarrando seu celular a uma corda e jogando-o para o alto, esperando que ele pegue um sinal. Mas mesmo depois de tentar várias vezes, a Man decide ir procurar Kazuki. Eventualmente, ela encontra Kazuki saindo dos arbustos, segurando algumas comidas comestíveis que ela reuniu. A Man parece preocupado e pergunta por que Kazuki sempre vai sozinha assim, e Kazuki fica surpresa ao ouvir que alguém se importou com ela. Ela pede desculpas e promete não deixá-la sozinha novamente. De volta à tenda, as outras garotas ainda estão tentando diferentes maneiras de conseguir um sinal. Quando Amanda retorna à tenda, ela vê Kazuki cuidando do ferimento no estômago de Sakurai logo após costurá-lo. E Kazuki pede a Amanda para ajudar trocando a toalha de Tamaki. Amanda faz o que lhe é pedido, e quando Haruka agradece Kazuki, ela diz que foi Amanda quem ajudou. Então Haruka agradece a ela também. Depois, Kazuki e Amanda saem juntas para encher suas garrafas de água. Amanda sugere que talvez o grupo devesse começar a trabalhar em equipe em vez de sempre se dividir em pares. Mas Kazuki diz que é mais eficiente assim. Então ela pergunta por que Amanda escolheu se juntar a ela em primeiro lugar, e Amanda cora um pouco antes de dizer que é porque ela gosta mais de Kazuki. Isso pega Kazuki de surpresa e a faz corar, e quando Amanda de repente a abraça, ela acidentalmente a empurra na água, deixando-a encharcada. Enquanto Kazuki está pingando e um pouco irritada, ela de repente ouve algo de cima. As outras garotas avistam um helicóptero voando por perto e começam a gritar e acenar por ajuda, esperando que ele as veja e as resgate. Mas, infelizmente, o helicóptero não nota nenhuma delas e vai embora. Amanda rapidamente pensa em um plano e corre para o micro-ônibus, onde começa a buzinar alto, esperando que o som chame a atenção do piloto. Todos prendem a respiração, esperando que tenha funcionado. O helicóptero nunca retorna e a melhor chance de serem resgatadas desaparece assim. Naquela noite, as garotas adormecem quietas em suas barracas, sentindo-se derrotadas. Na manhã seguinte, um total de 3 garotas estão mortas e seus corpos já começaram a se decompor no calor. O resto das meninas, exceto Kazuki, estão horrorizadas e enojadas. Yoshihiko leva os corpos silenciosamente e os enterra na floresta. Enquanto colhe algumas flores, Amanda pergunta a Kazuki se ela tem um irmão.
Kazuki diz que sim e explica como eles eram próximos enquanto cresciam, mesmo tendo dificuldades com os pais. Amanda de repente começa a chorar e diz que só quer ir para casa. Kazuki a abraça apertado, conforta-a e promete que um dia a levará para casa. No quarto dia, a comida começa a acabar e as meninas começam a racionar. No quinto dia, chove sem parar o dia todo. No sexto dia, Hitsu fica estressada após contar as cenouras restantes e perceber que falta uma. Amanda e Kazuki aparecem para verificar Chiaki, mas só encontram Hitsu sozinha, entrando em pânico por causa da cenoura que falta. Ela está aterrorizada que Chiaki ficará brava, mas Kazuki corta as cenouras em pedaços e as rearranja para parecer que ainda há o suficiente. Hitsu fica impressionada com sua solução e agradece a ela. No sétimo dia, Amanda entra na tenda e vê Chiaki gritando com Haruka só porque ela não deixou Chiaki alimentá-la. Kazuki interfere, repreende Chiaki e Chiaki sai furiosa. Kazuki pergunta a Amanda se ela encontrou alguma erva medicinal e ela diz que sim. Depois de tratar Sakurai, ela tenta entender por que Haruka não quer comer e tenta abrir seu saco de dormir, mas Haruka grita para ela não fazer isso. Kazuki suspeita que algo está errado e pede para Amanda ferver água. Ao sair, Amanda percebe que Haruka tinha se molhado e estava escondendo isso, por isso estava chorando. Do lado de fora, Amanda se pergunta o que está acontecendo com Kazuki. Mas Kazuki aparece e nota uma sanguessuga no pescoço de Amanda. Ela rapidamente suga o sangue para parar o sangramento, o que parece que ela está beijando o pescoço dela. No dia seguinte, enquanto explorava novamente, Kazuki ouve de alguém que Yoshihiko está planejando partir no dia seguinte. Ele acha que encontrou um caminho para descer a montanha. Kazuki diz a Amanda para não se preocupar, e que mesmo se ele for, ela estará segura. Então, inesperadamente, Kazuki confessa que ama Amanda, e Amanda fica sem palavras. No nono dia, chove novamente e Yoshihiko realmente vai embora, levando metade da comida com ele. As meninas ficam preocupadas com o que resta e Chiaki grita com elas antes de voltar para a barraca. Kazuki concorda que eles precisam de mais comida, então todos saem para encontrar algo comestível. No 10º dia, ainda está chovendo, e Kazuki acorda e encontra Amanda escrevendo em seu diário. Ela diz a Amanda para comer alguns caracóis, e, embora Amanda esteja claramente cansada disso, ela os come de qualquer maneira depois que Kazuki promete a ela um pouco de água quente e mingau depois. Mais tarde, Kazuki verifica o ferimento de Sakuragi e vê que larvas estão comendo sua carne. Enquanto isso, Aman tenta cuidar de Haruka, mas ouve ela sussurrando que quer morrer. Aman a limpa suavemente e diz para ela não desistir. No 11º dia, Ibuki começa a cantar sobre a chuva, e lentamente parece estar perdendo a cabeça, o que leva Kanade a gritar para ela calar a boca. Kanade diz a Aman que Komori parece realmente fraca, provavelmente porque ela compartilhou sua comida com seu filhote doente, a Leon. Kanade acrescenta que todos estão ficando mais fracos e provavelmente todos morrerão se isso continuar. 2 dias se passaram desde que Yoshihiko partiu e eles estão sobrevivendo de insetos e água suja. Aman come um inseto e sente dor no estômago depois. No dia 12, a chuva para, mas a Leon, o cachorro de Megumi, morreu. Kazuki sugere que eles deviam comer o cachorro para sobreviver. As meninas ficam horrorizadas, especialmente Megumi, mas Chiaki concorda já que estão famintas. E Hitsu perde, ela não consegue fazer isso e diz que os olhos do cachorro estão assombrando ela. Kazuki se aproxima e esmaga a cabeça de Aleon com uma pedra. Depois começa a cortar a carne ela mesma. Todos comem em silêncio, e embora a comida os mantenha vivos, choram durante a refeição. No 13º dia, tudo só piorava. Komori acabou comendo algumas flores venenosas e desmaiou, enquanto a mente de Ibuki estava lentamente se deteriorando por falta de vitaminas. Sakuragi parecia muito mal, com sinais claros de uma infecção sanguínea. Aman estava quase desistindo, mal se aguentando, mas Kazuki continuava fazendo de tudo para mantê-la firme. No dia seguinte, enquanto todos estavam morrendo de fome, Kazuki disse aleatoriamente a Aman que o nome de seu irmão era Yuji, como se ela estivesse tentando compartilhar uma última parte pessoal de si mesma. Nesse momento, do nada, o professor Yoshihiko voltou de sua jornada. Mas não era preciso ser um gênio para perceber que ele falhou em encontrar uma saída da montanha. Naquela noite, Haruka morreu quietamente, e como sempre, Yoshihiko levou seu corpo para a floresta para enterrá-lo. Aman estava caindo mais fundo em desespero, e até começou a pensar sobre se comer um corpo morto era uma opção, mas estava muito assustada para dizer isso em voz alta. No dia 15, Sakuragi morreu de sua infecção, e Komori desabou completamente, sussurrando coisas para si mesma. Yoshihiko mais uma vez os levou para a floresta para outro enterro silencioso. As coisas tomaram um rumo mais sombrio quando Kanade começou a comer larvas de sua própria ferida. Justamente quando parecia que todos estavam esperando para morrer, Chiaki voltou com a boa notícia de que Yoshihiko pegou um cervo na floresta. Todos começaram a comer, chorando enquanto faziam isso, gratos por finalmente ter algo no estômago. Mas Kazuki de repente se recusou a comer carne,
e Aman, ainda leal a ela até o fim, juntou-se a ela em pular a refeição. Aquela noite, Kazuki acordou Aman e apontou que Yoshihiko e Chieki estavam escapulindo para a floresta. Ela disse a Aman que precisavam escapar agora mesmo, e mesmo que Aman não entendesse por que naquela noite em particular, Kazuki insistiu. Quando os seguiram na floresta, viram Yoshihiko dando tiros em Chiaki e perto estavam os corpos mutilados dos seus amigos mortos. Aman acidentalmente pisou em um galho e os dois imediatamente começaram a persegui-los. Enquanto corria, Aman percebeu que a carne que comeram era de Sakuragi. Horrorizada, ela continuou correndo e até tropeçou em Sakuma. Quando o corpo de Aman não aguentou mais e ela desabou, Kazuki lhe entregou uma pequena bolsa de suprimentos que havia escondido secretamente e uma carta com instruções de como escapar da montanha. Enquanto Aman corria para salvar sua vida, Kazuki ficou para trás para segurar os outros. Dias se passaram e Aman continuou, se impulsionando com o sacrifício de Kazuki em seu coração. Eventualmente, ela alcançou um campo de repolho e soube que finalmente estava segura. Mas em vez de alegria, a culpa a atingiu com força. Ela precisava se redimir e foi então que Yuji apareceu na academia. Sentindo que devia algo ao irmão de Kazuki, Aman tentou agir como uma irmã mais velha para ele. Mas quanto mais tempo passavam juntos, mais seus sentimentos cresciam. Eventualmente, ela percebeu que queria andar no caminhão monstro dele, mas a culpa se tornou demais e ela confessou tudo. Aman pede a Yuji para acabar com ela, mas ele entende sua dor e recusa. Em vez disso, ele diz para ela viver por ele. E quando ele pede para ela ficar ao seu lado para sempre, ela finalmente sente um pouco de paz. Mais tarde, Yuji menciona como a cabeça de Kazuki nunca foi encontrada, o que faz Aman lembrar do truque da cenoura que Kazuki usou uma vez para esconder o fato de que uma delas estava faltando. Ela abre a carta antiga e encontra uma mensagem dizendo para voltar ao acampamento caso falhasse, onde rações de emergência estavam escondidas. Isso significava que Kazuki nunca planejou escapar com ela desde o início. Determinados a descobrir a verdade, Aman e Yuji voltam para a montanha, apenas para encontrar um homem assustador chamado Sakashita, que se autodenomina seu fã. Yuji e Aman ignoram o cara esquisito e vão direto para o local mencionado na carta de Kazuki. Após cavar um pouco, eles encontram uma caixa com uma faca enferrujada e outra carta endereçada a Aman. Na carta, Kazuki explica que a verdadeira razão pela qual todos no acampamento morreram foi porque comeram a carne infectada de Hiruka, o que levou a um surto. A única razão pela qual Kazuki e Aman conseguiram passar aquele dia foi porque eles não comeram carne e seguiram uma dieta vegetariana. Kazuki diz a Aman que, como ela ajudou a salvá-la naquela época, há uma coisa que ela quer em troca. Ela quer que Aman encontre o irmãozinho dela, Yuji, e cuide dele. Ela chama Yuji de um covarde sem esperança, sem nada a seu favor, exceto sua bondade, mas diz que o ama muito e não quer deixá-lo sozinho quando ele mais precisa de alguém. Embora não esteja claro se Kazuki está viva ou morta, Aman sabe com certeza que a carta veio dela. Depois de prestar homenagens no memorial, Aman e Yuji voltam para o caminhão, mas de repente ambos recebem ligações de Makina e Saki. Acontece que o cara assustador de antes está na linha, e ele revela que na verdade é o pai de Chiaki. Ele diz que assumiu o controle da escola e quer fazer a Aman pagar pelo que aconteceu com a filha dele. Yuji liga rapidamente para Julia e diz que não podem chamar a polícia, já que o pai de Sakaki pode descobrir que ela ainda está viva. A equipe de Julia então bloqueia todas as estradas e cerca a escola. Quando eles chegam lá, Aman finalmente descobre que Yuji trabalha como assassino para uma organização secreta. Julia diz que atirar no cara é quase impossível naquele local, mas Yuji tem um plano. Ele aponta uma pequena ventilação no mictório da escola e diz que vai mirar de um farol a 900 metros de distância. Para garantir que o alvo entre no mictório correto, ele usa código Morse para falar com Makina, pedindo-lhe que quebre o certo. Mikiru e Makina guiam o homem até o banheiro enquanto Sachi mantém uma ligação ao vivo com Yuji. Quando eles chegam ao banheiro, Michiru bate a cabeça no mictório correto e o quebra.